Pronto, a partir de agora já está gravando. E vocês estão vendo aí a tela da apresentação, que é o nosso livro, que está lá no Google Sala de Aula como material. E está também no grupo do WhatsApp. Eu vou, na maioria das aulas, vou estar usando esse livro, certo? Em uma aula ou outra eu posso estar abrindo outra apostila, dependendo da minha necessidade de fazer algum exemplo que não esteja nesse, não tenha nesse daí, tá certo? Mas a gente vai seguir esse aí como sendo o nosso padrão, certo? Então, hoje eu acho que eu ainda vou falar um pouquinho de funções, que eu acho importante essa parte, né? Vocês são alunos ainda de segundo semestre, ainda não tem certos habilidades. Talvez tenha algumas partes que vocês talvez não lembrem direito, né? Então, é bom a gente fazer isso. E na aula seguinte, aí eu começo com limites mesmo. Limites, e vou fazendo tudo que tem a ver com isso, certo? Então, vamos onde eu parei. Se eu não me engano, se eu não me engano, eu falei dessa função f de x 1 sobre x, dessa daqui, falei dessa, por sentença. Eu acho que eu parei mais ou menos por aqui, não foi? Foi, acho que foi mais ou menos por aqui. Teve umas funções aqui que eu não mencionei. Vamos dar uma olhadinha porque elas vão aparecer. Eu fiz um exemplo com a função afim. Então aqui você percebe que ele trata do exemplo da função afim, né, que são funções que são retas. A função quadrática, que é muito importante aqui. Então assim, essa parte aqui é bem interessante. E eu pedi até que vocês dessem uma lida nesse livro, nessa parte, porque assim, ele traz um desenvolvimento bem legal. E nós vamos usar isso bastante mais para frente, né? Essa parte aqui de funções, ele tem muita coisa legal, muita coisa que ele faz de um jeito assim que é bem detalhado, tem muitos gráficos para você ver. Então, é um material que eu acho que é bem válido para vocês lerem. Assim, falando das funções, na aula passada eu encerrei mais ou menos por aqui. Eu dei esse exemplo aqui, aí falei de um exemplo do caso da função afim, que você poderia usar a função afim para determinar a equação de uma reta, né? Que passa por dois pontos fixos. Você dá dois pontos, você põe lá 1 e 2, ou menos 1 e 0, sei lá. Aí você quer encontrar a equação da reta que passa por esse ponto. Então a reta ela vai ser um pedaço, esse segmento de reta, ele é um pedaço do gráfico da função afim, que é uma reta, que pode ser crescente, pode ser decrescente. Aí você vai determinar utilizando a equação da função afim, nós vamos falar mais um pouco ainda na frente, que ela é desse tipo aqui, ó, f de x, ax mais b. Esse aqui a gente chama de coeficiente angular. Isso aqui é muito importante na disciplina de cálculo, coeficiente angular, porque vocês vão aprender mais na frente que o coeficiente angular se relaciona com a derivada da função, certo? Por exemplo, se eu derivar essa função aqui, que é uma coisa que nós vamos aprender daqui a pouco, a derivada dela é o próprio a. Aí, geometricamente, assim, o que significa esse a? Tem que ter uma interpretação física, né? O que seria essa derivada? Aí o coeficiente angular, o nome já está relacionado a ângulo. Então tem a ver o ângulo, esse f' de x ser igual a tem a ver o ângulo com o ângulo da reta que você desenha, né? O gráfico dessa coisa aqui vai ser uma função, uma reta. Então esse ângulo que essa reta faz aqui, que um ângulo com a reta com o eixo x, tem a ver com isso aqui. E esse aqui é chamado de coeficiente linear. Também tem a ver com o gráfico. Ele vai ser sempre o ponto em que toca o eixo y, porque é só você aplicar f de zero dá b. Então, ele passa sempre pelo ponto 0b. Então, o 0b vai estar sempre aqui em cima do eixo y, já que aqui é uma coordenada de x e aqui é uma coordenada de y. Então, o coeficiente linear, ele diz onde é que a reta toca o eixo y, certo?
afim é bem importante para nós. Aí a gente ilustrou esse caso das funções dadas por sentenças, né? Viu um exemplo. A gente pode colocar funções que, ao longo do eixo cartesiano, ela vai modificando. Ela pode ser um pedaço reta, ela pode ser um pedaço parábola, ela pode ser um pedaço outra reta de novo, sem ser constante. No outro pedaço, ela pode ser, novamente ser uma reta. No outro, ela pode ser uma função trigonométrica, e assim vai. Aí, esse tipo de função aqui são funções dadas por sentenças. Quer dizer o quê? Que em um pedaço a função f tem uma cara, no outro pedaço a f tem outra cara, e assim vai. Por exemplo, aqui, ó, f de x ela é zero, se x for menor do que 1. Então, esboçando aqui, aqui você tem o ponto 1. Então, antes do 1, ela é zero, então ela tem que ficar aqui em cima. Entre 1 e 2, ela é essa função aqui, ó. 2 multiplica x menos 1, que nada mais é do que uma função linear, 2x menos 1, ela é essa função. Aí você tem que identificar esses pontos, como é que eles são. Eles vão ser assim, ó. Só que eu não vou desenhar a parte de baixo, porque a parte de baixo fica anterior a 1. Mas se você fosse identificar aqui, você já sabe que ela passa no ponto 0 menos 1. Então ela teria que passar bem aqui embaixo. Mas, como nós estamos considerando apenas entre 1 e 2, então entre 1 e 2 ela vai ser uma reta crescente. Entre 2 e 3, vira essa reta aqui, que também é linear. Menos 2x mais 6. Que vai ser assim, vai ser descendo. E depois de 3, ou seja, x 3 menor que x, ou x maior que 3, ela volta a ser zero novamente. Eu volto a pintar essa parte aqui. Então esse gráfico é esse gráfico daquela que a gente falou na aula passada. Ou seja, antes do 1 ela é zero, depois do 3 ela é zero. Entre 1 e 2 ela é crescente, entre 2 e 3 ela é decrescente. Certo? Isso é uma função dada por sentença. Beleza. Aí assim, aí ele faz algumas observações, tem a ver com algumas operações que você faz nas funções. Né? Você pode somar as funções, você pode somar uma constante, você pode multiplicar uma constante pela função, você pode definir uma função através de outra, né? Que nem essa das sentenças aí que a gente faz. Então esse tipo de coisas aí vai aparecer de modo natural, certo? Você pode definir uma função como sendo menos outra, ou seja, então você pode definir uma função que é obtida como simétrica da outra, ou seja, você tem a g de x, ela é a mesma cor da f, só que aplicada a menos x. Então aqui são coisas que a gente tem como pensar geometricamente. Exemplo, eu vou dar uma ilustração aqui e vou fazer uma pergunta para vocês, vocês respondem. Nas aulas é bom, eu gosto de ver a participação dos alunos. Eu tenho certeza que vocês estão aí assistindo, não estão só com a tela aberta e foram fazer outra coisa. Suponha que essa função aqui é a f de x igual a x. Se eu definir a g de x como sendo menos f de x, ou seja, minha função g é a inversa da f, é a menos f. Como é que fica esse desenho? Como seria o gráfico da g aqui? Com vergonha de falar. Nas aulas podem participar, gente. Eu não tenho nenhuma coisa assim com a participação do aluno que às vezes fica com vergonha de dizer uma coisa e errado. Pode falar. Mesmo que ele ache que esteja, mesmo que esteja errado, pode opinar à vontade. Não tenham vergonha não, nem medo. Ó, o Yuri disse que fica para diagonal como se fosse. Diagonal formando V. Foi, ele colocou o V assim, né? Mas a gente, assim, no caso, porque no teclado eu acho que não tem. É um V, né? Aliás, é assim que ele está colocando para baixo. Tem que ver só o seguinte, ó. Eu voltar aqui no desenho. Que eu entendi que você colocou aí, mas agora que eu faço a seguinte pergunta, o seguinte questionamento. Pelo que você colocou, ele colocou no chat, ele colocou um V assim, deitado. Aí poderia ser assim, né?
Ou poderia ser assim, talvez. Aí, por exemplo, qual é a opção correta? É essa pontilhada ou é essa sem ser pontilhada? Porque, ó, g de x ser menos f de x, então vai ser a função menos x. Então vai ser o simétrico, né? Então o reflexo é para cá, né? Para menos x. Então é o v que ele está colocando aqui ou é esse daqui sem ser pontilhado? Bem, suponho que você está na dúvida. Ah, eu tô na dúvida. Alguns de vocês já sabem, óbvio. Isso aqui é coisa básica, mas alguns de vocês sabem. Aí sempre que você tiver na dúvida, né? Sempre que tiver uma dúvida, você faz o seguinte: você cria uma tabelinha. No caso aqui, ó, eu vou colocar valores para x. Se for a função f, ela simplesmente repete, né? Ó. Você colocar, aí você sempre escolhe números negativos e números positivos, simétricos, né? Ó. Para a função f, ela só repete, porque ela é identidade. Para a função g, né, que é menos f, você só vai inverter. Então tem menos 2 vai virar 2, onde tem menos 1 vai virar 1, onde tem 0 é 0, onde tem 1 é menos 1, onde tem 2 é menos 2. Claro que do jeito que eu fiz aqui, eu só peguei a parte positiva aqui, mas a função ela continua aqui, ó. É? Ela está definida para os positivos e os negativos. É porque eu peguei só a parte positiva. Se eu fizer menos ela, então o gráfico só vai inverter os valores. Por exemplo, onde tinha 1, a imagem era 1. Onde tinha 2, a imagem era 2. Onde tinha menos 1, a imagem era menos 1. Menos 2, menos 2. Agora vai inverter. Quando você pegar o menos 2, tá aqui, ó, o menos 2, menos 1. Ó, menos 2 vai dar 2. Então, menos 2 aqui vai dar 2 aqui em cima. Então, eu já sei que o gráfico tem que passar aqui, ó. O menos 1, ele vai dar 1. Então, o menos 1 de x aqui, ele vai dar 1 de y aqui. Tem que passar aqui. 0 é 0. 1 de x menos 1 de y. Então, quando eu pegar o 1 aqui, ele vai dar menos 1 aqui embaixo. O menos 2 vai dar menos 2. Aí, nesse caso aqui, eu fiz uma pegadinha. Uma pegadinha, assim, boba. Porque eu perguntei como é que era o gráfico para essa aqui. Aí, assim, aí não sei quem respondeu, acho que foi Yuri. Ele foi inteligente, evidentemente, e disse que seria esse pedaço aqui. Claro, porque eu só desenhei esse pedaço. Então, se realmente eu estiver considerando só a parte positiva, f de x é x, esse positivo, então tá certo. Ou seja, tá correta a resposta dele. Seria esse pedaço aqui, ó. Porque para os x positivos que eu peguei, menos ele vai dar mais embaixo. Claro, simétrico para cá. Agora, se eu considerar o domínio da função toda, como a f, o gráfico todo é essa. E o desenho é esse todo aqui. Aí onde entra? A pegadinha é o quê? É porque, na verdade, essa reta para aqui para cima é a mesma aqui de baixo, ou seja, é a mesma. A diferença é que para o gráfico que eu desenhei, eu só considerei a parte positiva. Certo? Se eu considerar como todo, então essas funções são assim, ó. Essa é a x e essa é a menos x. Elas são simétricas em relação ao eixo y. É como se você colocasse um espelho aqui e ela refletisse a simetria. Certo? Então, assim, uh, esse truque não, essa tática aqui de você sempre pegar valores positivos e negativos simétricos, ela é útil, principalmente para esse tipo de função, que é uma função que tem simetria em relação a um dos eixos. Então, se tem simetria em relação a algum dos eixos, quando você colocar valores positivos e negativos, você vai tirar essa sua dúvida aí, certo? Beleza. Aqui tem umas operaçõezinhas que ele vai colocar, né? Que são gráficos de funções que ele faz algumas alterações. Por exemplo, a... pegou a função identidade, né? F de x igual a x, que é assim azul. Essa que a gente acabou de desenhar. Ele pegou a f de menos 2x, que dá menos 2x. Ele fez isso aqui
e é o vermelho, porque é a função que ela é decrescente, ela vem da esquerda para a direita, assim, descendo. Depois ele pegou a função 2 vezes f de x mais 1. Por ela ser identidade, então ela repete aqui 2 que multiplica x mais 1. O gráfico já é equivalente a esse, a 2x mais 1. Então já não é uma função que passa pela origem. É 2x mais 1. E assim, essas que não tem o coeficiente linear, elas sempre passam pela origem. Por quê? O f de 0 é 0. O f de 0 sendo b, ou seja, isso aqui é o número onde ela corta o eixo y. Então, ó, essa daqui, f de 0, assim, se você fizer x mais 1 igual a 0, né? Na verdade. Ou seja, no x igual a menos 1, não, desculpa. X igual a menos 1, o y é 0, certo? Significa dizer que ela vai cortar para essa função aqui, ó, 2x mais 2, que desculpa. E aqui é multiplicando, ó, 2 vezes x, 2 vezes 1. Ela vai cortar no 2, que é o ponto que está aqui, ó. Certo? Então, assim, funções desse tipo, f de x, a x mais b, são as funções lineares. E se o b for diferente de zero, então o b é o ponto onde ela corta. E funções desse tipo aqui, ela leva o nome só de linear. Essa de baixo é um caso particular da de cima. A de cima engloba a de baixo. A de baixo é um caso particular da de cima quando o b for zero. Aí a gente chama de linear. Aliás, desculpa, talvez eu falei o nome errado. É assim, essa a gente chama de afim, em geral, função afim. E essa que não tem, a gente chama de linear. Às vezes tem livro que vai chamar essa de linear afim. Linear afim. Você pode encontrar essa notação. Tá? Mas linear, só lembrar, vem de reta. O gráfico dela pode modificar, pode ir para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo, mas vai ser uma reta. E a função das que a gente vai mais trabalhar é a função segundo grau, que tem um gráfico que é uma parábola. Veja só, o azul aqui é a função f de x igual a x ao quadrado. Ela passa no zero, f de 0 é 0. O que acontece? Nós podemos deslocar essa função para a direita, para a esquerda, fazer algumas coisas. Quando ele toma f de x mais 1, ele pega y igual a f de x mais 1. O que ele está fazendo? Ele está pegando no eixo x, certo? No eixo x, ele está deslocando para a direita ou para a esquerda. Perceba que ele colocou o gráfico aqui no menos 1. Aí você pode pensar, professor, mas aqui tem x mais 1. Por que ele não colocou, foi no 1 aqui o desenho? É porque você tem que imaginar o seguinte. Ele está fazendo um deslocamento, certo? É como se ele estivesse fazendo assim, x menos 1, que é o ponto que está tocado aqui, que equivale ao x mais 1, certo? Se você desenvolver, né, o f de x mais 1, a função é x ao quadrado. Então você vai pegar x mais 1 e elevar ao quadrado. Vamos resolver isso como a gente conhece lá no segundo grau. Isso é x ao quadrado mais 2x mais 1. Vamos supor que vocês vão revisar igual lá no ensino fundamental e médio. Aqui a gente resolveria o delta, né? B ao quadrado menos 4ac. Então, delta seria 2 ao quadrado, que é o b, né? Menos 4 vezes a vezes c. Então, dá 4 menos 4, que dá 0. Significa o quê quando delta é 0? Nós temos uma raiz com duplicidade. Ou seja, o x é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Como delta é 0, então esse x vai ficar só menos b sobre 2a. Então vai ficar menos 2 sobre 2 vezes 1. Então vai ficar menos 2 sobre 2, que dá menos 1. Pronto, então quer dizer que esse gráfico tem que tocar no menos 1, 0. O ponto menos 1 de x, 0. Como o A é positivo aqui, ó, a parábola é voltada para cima. Então significa o quê? Se você tem a função f de x igual a x ao quadrado, se você colocar mais alguma coisa aqui, ou seja, se eu pegar f de x mais um a, vai ficar x mais a ao quadrado. Então você tem que deslocar para a esquerda. Se eu fizer o contrário, fizer
f de x menos a, x menos a ao quadrado, eu vou deslocar para a direita. Ou seja, se aqui fosse f de x menos 1, esse gráfico ia passar é aqui. É só você fazer o seguinte, é só você... como é que eu faria isso mais rápido? Eu coloquei f de x mais 1. Quando é que isso aqui dá zero? X mais 1 é zero quando x for menos 1. Então, menos 1 é o ponto que ela corta. Se eu fizesse x menos 1 igual a zero, ou seja, se eu fizesse f de x menos 1, então ela zeraria no 1. Claro, tem que ver se x menos 1 ao quadrado iria ter raiz, óbvio, né? Porque ela poderia simplesmente ser uma função assim. Mas aí você tem que olhar se isso vai ter raiz dentro dos reais, porque daria x ao quadrado menos 2x mais 1. Delta. Nesse caso não vai influenciar, porque o delta dá o mesmo. Né? Quadrado 4ac. O delta é zero do mesmo jeito. Então o seu x seria menos b sobre 2a. Seria menos 2 sobre 2a. A diferença aqui é 2 vezes 1. Então, daria 1. E é o que eu falei, né? Ela teria que cortar aqui e seria para esse lado. Então f de x menos 1 seria x menos 1 ao quadrado. Então você está percebendo, se eu fizer essa translação, esse deslocamento aqui no x, o gráfico vai mudando. Aqui é no zero. Então é f de x igual a x ao quadrado. Quero deslocar para a esquerda, então eu faço x mais a. Quero deslocar para a direita, eu faço x mais a. Olha, x menos a. Certo? Tá entendido isso aí? Ficou sim, professor. Beleza, eu quero ver a participação de vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, alguma observação, vocês falem antes que passe batido e a gente só veja isso depois. Aí, uma observação que eu vou fazer. Vou abrir aqui uma outra tela, porque eu quero fazer uma observação dentro desse exemplo. Vou parar aqui um minuto. Vou abrir aqui uma lousa. Eu vou fazer o seguinte observação. Eu fiz o deslocamento no eixo X e no eixo Y. Como é que a gente faz o deslocamento? Só um minutinho aqui, tá abrindo. Às vezes, fica lento. Deixa eu limpar aqui a tela da aula passada. Estão vendo aí a tela? Então vamos fazer o seguinte. Aqui é a f de x. F de x igual. Ops. Tem um negócio de quando você faz um desenho, assim com as formas geométricas, ele entende que você quer fazer a forma, aí transforma. F de x igual a x ao quadrado. Nós vimos aí um deslocamento à esquerda, né? Fazendo f de x mais a, f de x menos a. A esquerda e a direita. Aqui a gente viu que quando coloca o x mais a, então ele corta no menos a. Então você tem f de x mais a. Você vem para a esquerda em relação ao zero. Então você faz x menos a, ele vai deslocar aqui para a direita. E vai cortar, e vai passar no a. Bem, agora a pergunta foi o seguinte: se nós quisermos deslocar para cima ou para baixo, a função f de x igual a x ao quadrado, o que você vai fazer? É mais fácil. Assim, teoricamente, você está somando, né? Então, ó, f de x igual a x ao quadrado, aí você soma um número, não um k, né? Você soma um k, vai ser o seguinte. Então, você tirou a função do zero, ó, porque aqui a f de zero dá zero. Já nessa, a f de zero é igual a k, ou seja, ela passa no ponto zero k. Então, aqui é k, então aqui é o ponto zero k.
Se você quiser deslocar então para cima, você soma uma constante. Se você quiser deslocar para baixo, você subtrai a constante. Eu posso escrever. Vamos colocar assim. Só que isso aqui não foi muito interessante. Vou botar a mesma letra. Vamos chamar assim de a G de X é F de X mais K. Pronto, fica mais justo. Então, vamos pegar a G de X e fazer a mesma coisa. Opa, é a F de X menos K. É um F. Então, eu vou subtrair. Ou seja, então, a G é X ao quadrado menos K. Então, ela não passa mais na origem também. Ela vai pegar o zero e vai levar no menos K. Então, se esse ponto aqui é menos K, então você desceu o gráfico, né? Você transladou ele aqui para baixo. Né? E se nós quisermos fazer as duas coisas ao mesmo tempo? Eu quero deslocar ela para a direita e para baixo. Suponho que aqui é o x ao quadrado. E eu quero colocar essa função bem aqui. Suponho que aqui é o 2. E aqui é o 1. Então, como é que você faz? Alguém poderia dizer? Ó, essa original é a f. Aí eu quero minha função g aqui. G de x. Eu vou utilizar a f. Como é que seriam as modificações que eu deveria fazer? Se alguém disser aí, eu ficaria muito alegre, muito contente. Pode ligar a câmera, o áudio e falar. Alguém? Tá abrindo aqui. Vocês estão vendo a tela, né? Eu posso falar então, né? Ninguém quis participar. Às vezes eu tô bem humorado e eu dou pontuação às vezes quando os alunos participam. Quando eu peço para fazer algumas questões, alguma coisa. Mas nessa daqui eu não vou dar mais não. Já dei a chance. Ninguém falou, então deixa eu falar. Ó, como foi que nós deslocamos para direita? A gente viu que quando tinha a função x, a gente deslocava para a direita fazendo no x menos o a, né? Se eu fizer x menos a, então esse x aqui, ele vai vir para o lugar do a. Você vai colocar o gráfico bem aqui. Bem, então beleza. Então essa daqui estava no zero, né? Vamos supor que está no zero aqui, não está me desenhado. Eu quero que ele vá para o 2. Então eu faço x menos 2 ao quadrado. Só que ao mesmo tempo ela não vai mais passar aqui, né? Ela vai subir. A gente viu que para subir no eixo y, a gente altera fora da função. É só somar, no caso, mais um. Pronto, então tá aí, bem simples. Desloca para direita ou esquerda dentro do x, ou seja, do que vai ao quadrado, e no y lá de fora. É só somar. Certo? Vamos tirar a prova que, que isso aí está certo. Vamos supor que você é um aluno que não acredita no que eu estou falando. Então vamos resolver. Então x ao quadrado menos 2 vezes x vezes 2 vezes 2 dá 4, né? 2x dá 4x menos 2 ao quadrado, né? Menos 2 ao quadrado e dá mais 4, mais 1. Então a função pode aparecer para você com essa cara. 2 ao quadrado menos 4x mais 5. Então, ó, para vocês não se
não se enganarem aí algumas coisas. Ó. Esse exemplo aqui, ó, esse aqui está dando composto bem bonitinho, x menos 2 ao quadrado mais 1. Então, graficamente, geometricamente, essa daqui dá para você fazer, dá para você ter uma noção como é o gráfico. Já essa daqui não. Se olhar assim, você vai ter que calcular o delta e tal. Só que aqui eu já vou fazer uma advertência. Esse caso aqui pode ser que não seja muito simples para você, porque você vai logo pensar. E se esse delta não tiver raiz? Então ele não pode cortar o eixo x, que é justamente o caso aqui. Ó, ele não vai cortar o eixo x. Então ele não. Se você está olhando geometricamente, se esse desenho representa essa função, certo? Então é para essa função g não ter raiz. Ou seja, o delta dela é para dar negativo. Se delta der positivo é porque tem uma coisa errada aí. Vamos lá. Delta é b ao quadrado menos 4a c. Delta é igual a 16 menos 20, que é menos 4. Ou seja, delta deu negativo. Significa que nós não temos raiz real. Ou seja, não existe raiz real. Logo, ela não pode cortar o eixo x. Porque se ela cortasse o eixo x, seria a raiz. Então ela não corta. Então beleza, ou seja, então quer dizer que eu já fiz uma coisa legal aí. Ou seja, eu já percebi que realmente o gráfico tem a ver com a função, tá coerente. Mas ao mesmo tempo eu posso saber quem é o vértice. O vértice é esse pontinho aqui, ó. As coordenadas são 2 e 1. Ou seja, o meu vértice é 2 e 1. Só que a gente sabe que o vértice ele é dado pelo x do vértice e y do vértice. X do vértice é menos b sobre 2a e o y do delta é menos delta sobre 4a. Então, vamos lá. O x do vértice aqui é menos b, então menos 4 sobre 2a, que é 1. Então, dá 4 sobre 2, que dá 2. Então, o x do vértice bateu, é o 2. O y do vértice é o menos delta, o delta é menos 4, então menos delta, 4a, 4 vezes 1. Então, dá 4 sobre 4, dá 1. Então, tá aqui, ó, bateu também. Então, quer dizer que o meu desenho é uma parábola que o vértice é 2 e 1. Ela é com cavidade para cima, porque o A é positivo. Então ela tem esse vértice aqui e tem isso. Então realmente estava correto o que eu falei, né? Então, ó, deslocamento para a esquerda, aliás, direita, né? Lateral, foi com x menos 2. E para cima, 1. Então você tem que, agora quando você olhar uma função de segundo grau, você tem que olhar com esses olhos agora. Ou seja, você pode deslocar. Você não pega só o exemplo mais fácil, que é f de x, x ao quadrado. Então, esses exemplos onde você desloca para a direita, para cima, para baixo, vão acontecer e você pode visualizar agora assim, geometricamente, graficamente, é a forma correta de você pensar na função de segundo grau fora da origem, certo? E nem sempre você vai encontrar um delta que satisfaça. Não é obrigatório o delta ser positivo, porque sempre que você já sabe lá dos primórdios, quando o delta é positivo, ela corta em dois pontos. Aqui é o x', aqui é o x duas linhas. Quando o delta é zero, ela não corta em dois pontos, ela tem um único ponto. Então ela toca só num único ponto, assim, em cima do eixo. E quando o delta é negativo, ela não toca o eixo. Aí esses casos aqui, todos esses três casos, foi quando o A é positivo. Se você considerar o A negativo, é só inverter. Colocar esses desenhos todos para baixo. Ou seja, se A for negativo, nós temos as mesmas situações, só que para baixo. Mas o vértice, ele pode ser calculado sem necessariamente você ter raiz de delta. Não importa. O delta existe, então você tem como calcular o x do vértice e o y do vértice sem necessariamente o delta ter uma raiz, tá bom? Beleza. Eu vou fazer uma pausinha aqui só para eu fazer a frequência logo aqui. Deixa eu entrar aqui e verificar a situação da turma, tá bom? Só um minutinho.
Isso aqui é bem prático a gente fazer logo o registro da aula enquanto tá dando a aula. Fica mais fácil o controle e a gente não tem mais nenhuma dificuldade. Revisão de. Estamos fazendo aqui revisão de funções, propriedades e. Deixa eu listar aqui só para ver a situação de cada um. Aí eu vou falando uma espécie de frequência. Quem quiser falar, vou colocar aí, ó. Alberes. Tá aí? Alberes. Antônio Luciano. Antônio Luciano tá aí. Arthur. Tô aqui, professor. Bruno. Carlos Rian. Aqui. Klaus Evi. Edinaldo. Fabrícia. Deixa eu ver aqui quem tá. Certo. Francisco Juan. Aqui, professor. Francisco Tavares. Eu pulei dois aqui. Francisco Ferreira. Francisco Nairton. Francisco Ferreira tá aqui. Nairton, né? Tavares. Ferreira Barbosa. Eu tô. Francisco Tavares é o quarto. São quatro Francisco. Jardel. João Gabriel. Leonardo. Gabriel tá aqui. Lucas, Lucas de Souza. Aqui, professor. Maicon. Mirley. Rones. Presente. E o. Estão aí, né? Beleza. Então, salvar aqui. Beleza. Então, o registro está feito aí. Tá todo mundo aceito na disciplina. Não tem nenhum aqui com pendência. Acho que se alguém colocou, o chefe, o coordenador já foi lá e resolveu a situação. Então, todo mundo que tá aqui, que eu chamei, tá aceito. Acho que não tem ninguém que eu falei, né? Ou que eu deixei de chamar, não, né? Tá todo mundo aí, então. Beleza, então vamos voltar para aula. Vou parar aqui a apresentação para eu mudar de tela, tá bom? Deixa eu colocar aqui a tela do livro novamente. Então a gente viu aí a função quadrática, viu esses exemplos. Aí vai ter outros exemplos específicos, por exemplo, esse que vocês estão vendo aí na tela é a função modular. Ela também vai aparecer bastante, ela é uma função que às vezes os alunos têm uma certa dificuldade em entender. Mas vamos tentar entender agora, tá bom? Eu estou fazendo essa revisão porque ela é muito importante. Não adianta a gente fazer a parte de limites e funções e derivadas, chegar lá o aluno, ah, eu mando calcular um limite na função modular, na função quadrática, e ele não sabe as operações básicas que envolvem a função quadrática e modular, ou a derivada. Então é bom que a gente fale aqui, para que fique claro. Módulo é uma coisa que vocês sabem desde sempre. Módulo de um número, ele é uma coisa positiva. Normalmente você define assim, ó, o módulo de A é A se A é maior que zero. Maior ou igual, pode ser. E menos A
se A for negativo. Aí os alunos ficam com essa, vixe, se o professor está dizendo que o módulo é menos A, como é que o A pode ser negativo? Ora, já estou dizendo aqui, ó, é menos A se A for negativo. Se A for negativo, é menos A. Então, se uma coisa é negativa, menos ela é positiva. Menos uma coisa negativa é o simétrico, certo? Ou seja, essa sentença aqui não está dizendo que o módulo de A é negativo, não. Por isso que os alunos às vezes confundem esse sinalzinho de menos aqui. O menos na frente de algo que já é negativo é positivo. Então, o módulo de uma coisa é sempre positivo, sempre. Não venha com essa já de que achar que porque tem um menos aqui, eu estou dizendo que é negativo. Não é, certo? Então, se isso é o módulo de um número, a função modular é simplesmente aquela função que pega o número e associa o seu módulo. Certo? Quem seria o domínio dessa função? O domínio é todos os reais, porque qualquer número você pode tomar um módulo. Tem algum impedimento de você calcular o módulo de um número qualquer? Não, não tem nenhum. Então, o domínio dessa função, ela é os reais todo. Agora, já a imagem, não, a imagem não dá o real todo, porque os números negativos nunca vão aparecer na imagem. Então, a imagem vai ser o conjunto do zero para frente, ou seja, a imagem é sempre os reais positivos adicionados do zero, ou seja, de zero para frente. E o gráfico é fácil de você ver, ó. Tá aqui a função f de x igual a módulo de x. Ela é um v, certo? Por quê? Ele está pegando aqui no eixo x, as imagens vão dar sempre os seus respectivos valores, só aqui um positivo. Se eu colocar o negativo aqui também é a mesma coisa. Ou seja, lembra da função identidade? f de x igual a x? Ela é isso. Lembra da função menos identidade? Ela é isso aqui. Só que, tanto essa quanto essa, no domínio da imagem dá positivo e negativo. Já para essa não. Para essa daqui, todo mundo que você pegar no domínio, que é essa reta toda aqui de baixo, ó, o domínio é todos os reais, tá aqui embaixo. Mas a imagem só dá o de cima. Então a gente tem que desconsiderar esse pedaço aqui. No gráfico tem que ser só esse de cima. E, ó, você pega o número 1, a imagem é 1. Pega o número 2, a imagem é 2. Pega o número 3, a imagem é 3. A mesma coisa vai acontecer com os negativos. Você pega o menos 1, a imagem vai dar 1. Pega o menos 2, a imagem dá 2. Pega o menos 3, a imagem vai dar 3. Então o gráfico é sempre esse. Aí, igual o que a gente fez na função quadrática, a gente pode fazer também aqui. Deslocar para baixo ou para cima. Mesma coisa a gente pode fazer. Ó. A gente poderia ter o gráfico bem aqui, ó. Saindo no 1. A gente poderia ter esse gráfico saindo bem daqui. Ou a gente poderia ter ele saindo daqui. Certo? A gente poderia ter isso. Então, o mesmo princípio, mais ou menos. Não poder calcular para a esquerda ou para a direita, deslocando aqui dentro, certo? Se eu pegar f de x igual ao módulo de x, eu também posso fazer f de x mais 1, por exemplo, e módulo de x mais 1. Só que eu vou fazer isso do modo, da forma, vou fazer isso de uma forma especial, né? Eu tenho que ficar alterando aqui, porque eu prefiro ficar compartilhando só a janela, em vez da tela inteira, porque aí eu posso ver vocês. Vocês estão vendo aí a tela em branco. Vamos pensar aqui. X menos 1. Vamos pensar isso como sendo o módulo. Quem é o módulo de x menos 1? Vai dar x menos 1, ele próprio, se x menos 1 for maior ou igual que zero.
E vai dar menos x menos 1 se x for, x menos 1 for menor que zero. É como se você tivesse feito o x menos 1 igual a A, certo? Ou seja, o módulo de A, se A é maior que zero, menos A, se A é menor que zero. Ou seja, eu estou trocando esse x menos 1 pelo A. Beleza. Só que vamos olhar para esse pedaço aqui, ó. Então, x menos 1 vai ser o próprio x menos 1 ou menos x menos 1. Se x menos 1 maior ou igual que zero, é a mesma coisa se x for maior ou igual que 1. Você passa esse 1 para cá. Ou se x menos 1 for menor que zero, se x for menor que 1. Então aqui você já sabe de uma coisa. Eu vou estar considerando não mais o zero. Eu vou estar considerando o 1 como o meu ponto de observação. Vou desenhar aqui o 1. Então, se x for maior que 1, eu vou ter um gráfico. Se x for menor que 1, eu tenho outro. O gráfico, se x for maior que 1, é esse, ó, x menos 1. Já sei que esse gráfico é uma função que é uma reta positiva, certo? Que passa pelo ponto 1, que é justamente esse. Então, eu vou ter aqui uma reta assim, crescente para esse lado. E se x for menor do que 1, o gráfico é menos esse, ou seja, é o simétrico. Então, é só você fazer o v para o lado esquerdo. Pronto. Então, você tem aqui agora o gráfico da função f de x igual módulo de x menos 1. E eu desloquei para a direita. Então, assim, a mesma coisa que eu fiz na função quadrática, vale aqui também. Ou seja, se eu deslocar com menos um a, ele vai para a direita. Se eu fizer com mais o a, vai para a esquerda. E se eu quiser deslocar para cima, eu somo fora. Tipo, se eu tivesse colocado aqui x menos 1, mais 1. Tivesse feito isso, eu já posso afirmar sem medo, né, vocês também, que o gráfico ficaria assim, ó. Aqui é 1, aqui é 1. Então o gráfico ficaria assim. Eu desloquei um para a direita, que foi aqui dentro, e um para cima, que é esse um aqui de fora. Tá entendido? Tá. Quem falou é porque deve estar. Professor, Pode perguntar. por que que nesse caso de eu deslocar para cima, eu só preciso adicionar um número qualquer de fora, sendo que a imagem vai estar dependendo do outro termo também? É porque assim, vamos lá. É porque é o seguinte, a imagem é o eixo Y. Então, vamos trocar aqui esse f de x por y. Quando você faz f de x, você associa um y. Então, vamos lá. O y é o seu módulo de x menos 1 mais 1. Então, suponha que nós atribuímos aqui alguns valores, né? Eu vou atribuir aqui alguns valores para você perceber, certo? Eu vou fazer assim. Eu vou colocar y igual f de x, que é módulo de x. Primeiro eu vou colocar essa, que é a própria função que você já sabe que é a modular, certo? Então, quando você atribui valores aqui, por exemplo, como eu sempre falei, coloca uns negativos e uns positivos. Menos 2, você vai ter módulo de menos 2, que é 2. Menos 1, módulo de menos 1, que é 1. 0, o módulo de 0, que é 0. 1, que é módulo de 1, que é 1, e assim vai. Então, a função que você obteve aí, ela necessariamente tem esse gráfico. Vem aqui. Se você pegar agora a nova função f de x mais menos 1, né, que eu coloquei, né? Deixa eu só... Não, eu vou modificar ela só no eixo y, vou colocar assim, certo? Porque sua pergunta é em relação ao termo do lado de fora, né? Ó, quando você coloca f de x mais 1 lá de fora, é justamente isso que você está fazendo, ó. O f de x é y. Se eu estou somando 1, vamos colocar aqui g de x. G de x é f de x mais 1. Então, a sua g de x é f de x, que é y, mais 1. Então, você está pegando o valor da imagem dessa
e está somando 1. Só que quando você soma com y, você está alterando no eixo y. Você está andando aqui em cima desse eixo, certo? Quando você fez a alteração no x, foi menos 1 ou x mais 1, você está alterando aqui no eixo x, que é o eixo horizontal. Por isso que quando você faz módulo de x menos 1 mais 1, então vamos lá, vamos atribuir os valores. Você pega x igual a menos 2. Então vai ficar menos 2 menos 1 mais 1. Então vai ficar menos 3 mais 1. Então vai ficar o 3 mais 1. Você somou 1. Eu vou deixar assim, para depois a gente somar. Vamos pegar agora o menos 2. Então você faz menos 1. Menos 1, menos 1, mais 1. Então você tem menos 2 mais 1. Então você tem 2 mais 1. Pega o 0. Então você tem 0 menos 1 mais 1. Então você tem menos 1 mais 1. Você tem 1 mais 1. Aí pode pegar os negativos também, não importa. Certo? Dá menos 1. Aliás, 1. 1 menos 1 mais 1. Então dá módulo de 0 mais 1. Então dá 0 mais 1, vamos dizer assim. Aí você tem o x igual a 2. Você tem 2 menos 1 mais 1. Então 1 mais 1. Então você tem 1 mais 1. Vamos comparar agora com as duas funções, certo? Então, você tinha aqui a própria função f de x igual ao módulo de x. E a que eu fiz, que foi essa, que é x menos 1 mais 1. Então, você tem aqui 1 aqui e menos 1 aqui. E 1 aqui. Então, veja só. Quando você atribui o menos 2, por exemplo, você vai atribuir aqui o menos 2, você vai encontrar um valor lá em cima. Então, menos 2 ele somou com menos 1, deu menos 3, somou 1. Então, se não tivesse 1, daria menos 3, certo? Que o valor, aliás, daria 3, que o módulo é 3. Só que o 1 fez como se ele deslocasse. Assim, para ficar mais fácil, deixa eu pensar na função. Pensar na função sem ser deslocada à esquerda, porque sua pergunta foi só na direita, né? Ó. Então, você está aqui, e se você somar o 1 lá de fora, está aqui. É só você imaginar, ó. Você pega um número e o módulo vai dar ele aqui. Quando você soma mais 1, o que você está fazendo é isso. O módulo de x, pega o x e vai pegar esse x e somar 1. Ou seja, o número que você obtém, ó, f de 0 é 0. F de 0 mais 1, então você tem que sair do 0 e somar 1 aqui em cima. Se você pegar o 2 aqui, aí o módulo vai dar 2, mas tem um 1 lá de fora, então tem que associar ele ao 3. Não sei se você entendeu. Entendeu ou não? Deu para entender, professor. Deu sim. Valeu. É porque o y é a coordenada referente à imagem, ao f de x. Então, quando você aplica o f de x e soma um termo lá de fora, você tá deslocando aqui na vertical. Ó, na vertical. Quando você mexe com o x, ou para a direita ou para a esquerda, você está andando na horizontal, tá certo? Então, a função dentro do parênteses com x modifica para as laterais, e fora ela modifica de forma vertical, ou para cima ou para baixo. Aí vai depender se você soma ou se você subtrai, tá certo? Então é isso aí. Ok, obrigado. Nada. Então, assim, aí vai ter vários exemplos. Esse exemplo aqui é igual a esse que eu acabei de falar, certo? Ele pegou a função f de x, pegou o módulo de x menos 3. Então, você já sabe que o gráfico dessa é igual a essa. A diferença é que agora ele vai olhar para o 3, certo? Ou seja, o 3 está aqui entre o 2 e o 4, certo? Aí o gráfico vai ser o mesmo. E perceba que ele fez a mesma coisa que eu, ó. F de x é menos x menos 3, se x for menor que 3, e x menos 3 se for maior ou igual que 3.
porque ele fez essa análise, né? Ó, menos x mais 3 se x for menor que 3, e x menos 3 se x for maior que 3. Porque no final das contas, quando você faz x menos 3 maior ou igual que 0, então você está fazendo x maior ou igual que 3. Quando você faz menos x mais 3 menor que 0, a mesma coisa você fazer 3 menos x ou x maior que 3. Você está analisando essas coisas, certo? Aí só que assim, existe várias formas de você mexer com essas funções, né? Por exemplo, ele está dando um exemplo aqui, aliás, por exemplo, esse 2 que ele está colocando aqui é uma outra forma de você escrever a função modular. Ó, ele coloca a função f de x, módulo de x sobre x. Ó, descreva essa função sem usar a função modular. Aí ele faz. Primeiro, observe que o domínio é os reais menos o zero. Porque você teria uma indefinição aqui no zero. Segundo, você vai ter que observar aqui, ó. O módulo de x tem que observar aquelas duas sentenças. X, se x for maior que zero, menos x, se x for negativo. Então você tem duas possibilidades aqui. Se x for negativo, vai ficar menos x sobre x, que dá menos 1. Né? Menos x sobre x dá menos 1. E x sobre x, se x for positivo, dá 1. X por x dá 1. Então significa que essa função aqui, ela é um caso particular da função modular. Que caso particular é esse? Ela é uma função f de x. Assim, não é um caso particular, é um caso que você obtém da função modular. Ela vai ser a função que ela é 1, se x for negativo, aliás, menos 1, e 1 se o x for positivo. Vamos fazer aqui o desenho. Então, a imagem aqui, você vai colocar um ponto no 1 e um ponto aqui no menos 1. Se ela for positivo, ou seja, se o x for positivo, ou seja, para esse lado aqui, ela dá menos 1. Não uma reta horizontal. Se x for negativo, ela é constante. Aliás, desculpa, eu fiz o desenho ao contrário. Se x for positivo, ela é 1, é esse daqui. Vou apagar essa linha de baixo. E se x for... se x for negativo é menos 1. É porque normalmente a gente define ao contrário. A gente define primeiro a parte positiva. Aí ele fez o contrário. Então dá esse desenho aí. Veja uma reta aqui horizontal, né? Se x for positivo. Uma reta vertical na horizontal também se for negativo. Lembrando que não tem no zero, ó, por isso que no eixo y ele deixou esse buraquinho aqui, ó. Não tem, porque não está definido para o zero, certo? Essa função. Então é que aqui não tem maior ou igual a zero. Tem menor que zero, maior que zero. Claro, ele poderia preencher, se ele quisesse dizer que no maior ou igual que zero dava 1, aí você teria que vir aqui no 1 positivo e pintar. Ou seja, o f de 0, você está dizendo que é 1. Aí você preencheria esse buraco, vamos dizer assim. Então, vamos ver isso aqui lá nas funções contínuas. Vamos estudar isso aqui bastante. Nos tipos de funções contínuas. Essas são as funções importantes das funções contínuas. Aí, nesse caso aqui, lembre só o seguinte. Quando uma função tem f de x igual a 1k, ou seja, quando a função é constante, significa o quê? Ó? Que você pode atribuir vários valores de x, não importa, a imagem é sempre a mesma. Então ela vai passar pelos pontos menos 2k, menos 1k, 0k, 1k e 2k. Vamos fazer o desenho aqui. Então aqui é o k. Suponha que esse k é positivo. Então no 0 ela dá k. No menos 1 ela dá 1k. No menos 2 ela também dá o k. No 1 a imagem também é k. No 2 a imagem também é k. E assim sucessivamente. Então ela é uma reta. Certo? A imagem é sempre constante. Um valor. Certo?
aqui você está vendo aquele exemplo que eu fiz lá. Um exemplo semelhante, que ele deslocou. Ó, ele deslocou aqui para o ponto 1 e 2. Ó. Perceba que é justamente aquilo lá que eu falei. Ó. Isso aqui é módulo de x menos 1 mais 2. Então já dá para se identificar. Pelo gráfico você já sabe agora como é que faz. Está deslocado para a direita, eu sei que esse desenho é de um módulo, então tem que aparecer um módulo. Ele está no 1, porque a pontinha está bem no 1. Então, como é para a direita, então é x menos 1. E ela está levantada para cima, a partir do 2. Então tem um 2 aqui fora. Então você já sabe que essa função é módulo de x menos 1 mais 2. Não precisa nem esquentar a cabeça. Beleza. Função polinomial do primeiro grau ou afim, que é aqui a gente começou a aula hoje. E eu acho que eu vou encerrar com isso. Hoje eu vou ter que terminar um pouquinho mais cedo, viu? Vou ter que terminar uns 3h10. Eu sei que eu acho que o normal é ir até 4, né? Mas nós vamos compensando. Nós vamos compensando aqui. Eu vou gravar vídeos para as aulas assíncronas. A gente vai ter falando da parábola com mais detalhes. Mas vamos lá. Eu posso continuar lá nas aulas assíncronas e gravar uns vídeos extras. Função de primeiro grau ou afim. Então, vocês já sabem que o gráfico é essa. Y, aliás, a função é essa, f de x. Você pode usar um ax mais b ou mx mais b, não importa. Eu vou usar a letra que ele está usando aqui só para poder ficar compatível, né, com o livro. Mx mais b, não importa. O coeficiente aí, a letra que você vai usar, tem livro que usa um alfa, tem livro que usa a, tem livro que usa o m. A letra é o de menos, o importante é o que ela significa. Esse aqui é o coeficiente angular e esse é o coeficiente linear. Tem umas observações aqui que eu acho que eu vou deixar para depois, então vocês verifiquem. Ele está colocando aqui que se você usar a definição de distância entre pontos do plano, você pode provar que dado dois pontos de um gráfico, eles são colineares, né? Estes são colineares. O gráfico de f é a reta de coeficiente angular m, então não sei o que. Bobagem, isso aí é besteira. Pode que... Só ver se vale a pena eu comentar essas coisas que ele colocou aqui, ou posso dar uma pulada. Deixa eu ver, porque ele está comentando umas coisinhas aqui, mas que a gente não pode pular. São observações em relação a essa conta aqui, né? Aí não tem nenhum problema não. Ele está fazendo isso daqui porque nós vamos ver que isso daqui é um coeficiente, ou um quociente, que vai aparecer muito no nosso curso, né? Pega essa função f, certo? Aplica no ponto C. Então, vamos lá, substitui o x por c. mc mais b. F de d fica m vezes d mais b. Quando você fizer f de c menos f de d, você vai subtrair esse aqui com esse. Então fica mc mais b menos md mais b. O b aqui vai embora com b. mc menos md, eu posso colocar o m em evidência. Então fica c menos b. Aliás, menos d, desculpa. É um d. D aqui. E no denominador, ele dividiu pela diferença entre c menos d. Então dividiu por c menos d. Ora, se o c for diferente de d, né? Ou seja, porque se eles forem iguais, dá zero. Aí, ficar 0 sobre 0 dá uma indeterminação aí. Então, se eles são aqui, você pode cancelar. Então, dá m. Certo? Ou seja, significa que ele aplicou o f em um c, subtraiu por d, sobre c menos d, e isso aqui deu m. Significa que seu m é um quociente entre f de c menos f de d sobre c menos d. Isso aqui vai ser importante, porque isso aqui tem a ver
com o papel que o m desempenha, que ele é um coeficiente angular, que é o nome que a gente o nome que a gente pôs ali. Então, esse fato de ser um coeficiente angular, ele vai ter uma relação entre o ângulo de retas aí, certo? É aquilo que eu falei lá em cima. Então, deixa essa informação guardada que a gente usa já. O f de zero, eu já tinha dito a vocês que ele dá sempre o coeficiente linear. Porque se f de x é mx mais b, sempre que você colocar o zero aqui, sobra só o b. O f de 1, você vai trocar o x por 1, então vai ficar m mais b. Se você fizer f de 2, por exemplo, vai ficar 2m mais b. F de... Ok, então f de 2 não é 2m mais b? Então eu posso, por exemplo, fazer assim. Ora, isso aqui é m mais b, que é 2m mais b, então é m mais b. Só que o m mais b eu já sei que é o f de 1. Então, na verdade, isso aqui é o f de 1 mais m, ou m mais f de 1. Então, para qualquer k que eu pegar natural, o f de k vai dar o f de k mais 1 é f de k mais m. Porque se você pensar aqui, ó, o f de 1 deu m mais b, o f de 2 deu 2m mais b. Se eu calculasse o próximo, né, o f de 3, daria 3m mais b. Então eu poderia dividir isso aqui em m mais 2m mais b. 2m mais b eu já sei que é o f de 2. Então ele relacionou aqui, ele colocou uma relação que associa um número e o seu sucessor. Ou seja, aqui o f de 3 é m mais f de 2. Então, no geral, se você continuar assim, vai valer para todos os k's. Então, quando você fizer f de k mais 1, ele vai dar m mais f de k. Certo? Significa que eu posso fazer f de k mais 1 menos f de k igual a m. Mais uma relação que eu obtenho aqui entre a minha função f, a minha função linear, certo? Isso daqui já está dando uma deixa para quando a gente for falar de limites e derivadas, ó. Já está fazendo aqui uma anotaçãozinha, que é para justamente quando a gente for falar da derivada, você entender porque que a derivada de uma função linear, o coeficiente angular, ela é justamente uma taxa de inclinação lá de uma reta, certo? Você vai calcular, certo? Então é isso que ele vai fazer. Então, assim, a função linear, você pode pensar ela dessa forma aí, certo? Existem outras formas de você identificar a função linear com outras coisas que aparecem. Por exemplo, se nós estivermos falando de uma PA, uma progressão aritmética, a gente pode relacionar também com a função linear, assumindo que a gente tem uma constante aí, né? Se você tiver uma constante entre... Se você subtrai um termo com o seu antecessor, dá constante. Você pode imaginar a PA associada a uma função linear desse tipo. Certo? Eu posso fazer isso num vídeo para gravar, para mostrar a vocês. Certo? O fato é que, nas funções lineares, como essas daí, função afim, você pode fazer umas propriedadezinhas, algumas coisinhas, semelhante ao que a gente fez ali acima na função quadrática. Por exemplo, ele pode deslocar aqui a função, essa, fx mais 1. Ele pode pegar essa função, dividir por 2. Ele pode multiplicar aqui por 2 e coisas do tipo. Então, veja só. Ele pegou uma primeira função, que é a função... deixa eu ver aqui. Ele pegou a função fx mais 1, certo? Essa daqui, ó. F de x mais fx mais 1. Então, quando ela passa no zero, dá 1. Então, aqui é o ponto que ela corta. E no eixo x, ela toca em menos 1. Basta fazer x mais 1 igual a 0. Então, x igual a menos 1. Ela passa pelo ponto menos 1 e 0. Então, é isso aqui.
Aí ele fez umas pequenas modificações. Ele dividiu ela por 2, certo? Chamou de função f como sendo x mais 1 sobre 2. Então, é mais ou menos isso, x mais 2, 1 sobre 2. Então, ele pega essa função azul aqui, ó, esse gráfico azul. Ela vai passar pelos mesmos pontos. Deixa eu ver aqui. Assim, não os mesmos pontos, obviamente, ou os mesmos pontos, não os mesmos, ela não vai passar nos mesmos pontos, mas ela vai ter umas coisas em comum. Por exemplo, nesse caso aqui, o coeficiente angular dela obviamente vai mudar, o coeficiente linear dela obviamente vai mudar, porque a função agora é x sobre 2 mais 1 sobre 2. Quando você colocar no zero, ela vai passar agora para o zero e 1 meio, que é esse ponto aqui, ó. Só que no ponto do eixo x, ou seja, quando você fizer a f de x igual a zero, x sobre 2 mais 1 sobre 2 igual a zero, ela vai continuar zerando no menos 1. E aqui você multiplica todo mundo por 2. Cancela os denominadores, fica x mais 1. Passa para lá, fica menos 1. Então ela continua cortando aqui. Então você apenas fez o seguinte, ó, a x mais 1, você é original, que é a preta, você multiplicou por 1 meio, a mesma função. Agora eu vou multiplicar por 2. Vou pegar x mais 1 e vou multiplicar por 2. Vou obter 2x mais 2. Essa função aqui, ela vai ter que passar pelo 2. Quando eu aplicar no zero, ela vai ter que passar no 0 e 2, é mais em cima. É isso aqui, ó. Mas ela vai continuar no menos 1 aqui. Quando eu fizer 2x mais 2 igual a 0, 2x é menos 2, x é menos 1. Ela corta ainda no menos 1. O que é que vocês estão percebendo? A linha preta, quando eu multipliquei por um número menor do que 1, que é 1 meio, eu dividi, o ângulo dela, ó, o ângulo da preta é essa daqui, maior. Quando eu dividi, quando eu multipliquei por 1 menos 1 meio, a angulação diminuiu. Ela ficou menos inclinada. Quando eu multipliquei por um número maior que 1, que foi o 2, o ângulo dela foi aumentar. Então ela ficou mais inclinada. Então, o coeficiente aí, ele diz muita coisa, muita informação em relação à reta. Ó, x mais 1, o coeficiente é 1. X sobre 2 mais 1 meio, o coeficiente é 1 meio. E 2x mais 2, o coeficiente é 2. Então perceba que um coeficiente menor do que 1, ela tem uma inclinação menor, ou seja, ela está menos inclinada. E o coeficiente maior, ela está mais inclinada. Suponha que o coeficiente desse número bem perto de zero, ó, desse 0,0001x mais b. Vocês acham que esse coeficiente aqui, ele vai ter um gráfico mais parecido com esse aqui que eu vou fazer, ó? Ou com esse outro aqui, ó? Esse coeficiente aqui. 0,001. Qual gráfico estaria mais próximo dessa realidade aqui? O B. O B. Por quê? Se ele tender a zero, ou seja, se esse coeficiente fosse zero, suponha que essa é a função f de x. Se isso aqui fosse zero, sobraria só o B, concorda? Aí se desse só o B, o desenho seria assim, ó. Veja que esse aqui não tem inclinação, essa função f de x igual a b. Ou seja, nem tem coeficiente angular. Não tem, é zero. O a aqui é zero. Então, se não tem coeficiente angular, ela não tem a inclinação. Se o coeficiente angular é bem pequeno, então ela tem uma inclinação bem pequena. Agora, se o coeficiente angular é grande, né? Se o coeficiente angular é grande, ela tem uma inclinação maior, né? Então é isso. Aí, o caso particular aqui, quando você tiver uma f de x mx mais b,
que o b for zero, aí ela vira uma função que a gente chama só de linear. A f de x é mx. Então ela passa pela origem, ó. Aqui um monte de reta aqui passa pela origem. Ó. Todas essas azuis aí são funções do tipo m vezes x. Essas que estão aqui mais inclinadas, que nem essa que eu estou apontando aqui, ó, ela tem um ângulo menor. Já essa de cima aqui, ó, o tamanho do ângulo dela, a inclinação é maior. Essa daqui. Então, assim, o coeficiente vai ter a ver com isso. O coeficiente angular, com a inclinação da sua reta. Quanto menor, mais próximo do eixo X, que é a tendência, né? Ó. Epa. Vocês estão vendo a tela? O que eu fiz? Tá preta. Aqui tá tudo preto. Sumiu. Valeu. O que eu fiz? Estão vendo agora? Pronto, agora foi. Fiz uma besteira aqui. Bem, então, deixa eu só fazer o desenho aqui, né? Que eu ia fazer e taquei a mão aqui no lugar errado. Esse é o eixo X. Então, se a função é assim, é mx mais b, então esse m é a angulação. Se o m for zero, a função fica só o b, que é essa. Então, ela é paralela ao eixo X. Então, quer dizer que se m for um número bem próximo, né, for um número muito pequeno, né, bem próximo de 1, bem perto de zero, então eu vou ter os casos dessas angulações menores, assim, né? Porque a tendência dessa curva, ó, a tendência dessa curva aqui, ela girar até ficar paralela ao X. Já as que eu tenho uma angulação muito grande, o ângulo θ aqui vai ser bem grande, então o coeficiente vai ser bem maior que 1. Claro que vai acontecer um caso, ela pode ir para um limite aqui que ela fique assim, né? Esse caso também aqui é interessante, a gente vai ver ele na parte de limites. E quando aqui esse coeficiente angular vai ficar aqui em cima? Como é que fica? Para acontecer isso? Talvez. Aí ele dá uns exemplos, né? A função identidade, ele é um caso particular, porque o coeficiente angular é 1 e o b aqui é 0. Então a identidade é a velha conhecida aqui, ó. Aí o desenho. Aí quando ela não passa na origem, né? Lembrando que ela não precisa passar na origem. Ó, y igual a 3x menos 5. Já posso dizer que ela passa no menos 5, sempre. Tá aqui, ó. Porque quando o zero, sobra só o menos 5. Certo? Então você sempre encontra os dois pontos que ela corta assim bem fácil. Ó. A função é essa. 3x menos 5. Como é que você faz para determinar os dois pontos que ela corta? Primeiro é bem fácil, você aplica no zero. Aí vai dar menos 5. Então ela passa no zero e menos 5. 0 de x menos 5 de y. Esse outro aqui você encontra igual a zero, que é, você quer saber o ponto onde ela zera. Onde é que ela zera? Então 3x menos 5 igual a 0, 3x igual a 5. X igual a 5 sobre 3, e dá aproximadamente quanto? 5 dividido por 3, dá quanto? Dá menos de 2, né? Dá... 1,6, eu acho. Você está dizendo? Então eu vou acreditar. É aqui. Pronto. Então quer dizer que esse pontinho aqui, ó, perto do 2. Certo? Então são os dois pontos que ela corta. Então você sempre encontra os pontos que ela corta de forma fácil. Por que ela é desse lado aí e não é assim? Óbvio. O coeficiente angular é positivo. Ele ser positivo, ele vai dizer se a função é crescente
ou decrescente. Nesse caso aí ela é crescente, porque ela está indo da esquerda para a direita, assim, subindo. Quando ela está para esse outro sentido, ela é decrescente. Então aqui ela é crescente e aqui ela é decrescente. Nós vamos ver isso muito lá nas aplicações da derivada. Por isso que essa parte aqui que nós estamos fazendo nas primeiras aulas são muito importantes. Cada aula aqui é muito importante, porque vai estar tendo um conceito que nós vamos trabalhar até o final. Tudo que a gente está vindo aqui vai estar acumulando. Nós vamos trabalhar muito com essa questão de funções crescente e decrescente lá na parte de aplicações da derivada. Tá certo? Aí tem uns exemplos, ó. Tem uns exemplos aplicáveis. A pressão da água a uma profundidade de 100 metros é dada pela função. Aí, aliás, eu peguei o exemplo da metade, né? Ele deu o exemplo aqui, ó. Vocês que são da física, vocês podem usar esse livro, porque ele usa muito exemplos assim, né? De situações físicas, grandezas que vocês estão acostumados a lidar, ou vão lidar. Ó, sabemos que a pressão da água do mar é função da profundidade. Claro, a pressão tem a ver com a profundidade na água do mar, de acordo com tão mais baixo você vai, né? Vai aumentando a profundidade, vai aumentando a pressão. Quanto mais profundo, mais pressão. Então, denotemos P a pressão, H a profundidade relativa ao nível do mar. Experimentalmente, verifica-se que a pressão da água ao nível do mar é de 1 atm. atm aqui é a atmosfera. E que acréscimos iguais na profundidade corresponde a acréscimos iguais na pressão. Logo, ao passar de um ponto do mar para outro, situado a 1 metro de profundidade, haverá um aumento de pressão de 1 atm, passando do nível do mar a uma profundidade de hm. A pressão aumentará H vezes 0,1. Então, a pressão da água em atmosfera vai ser dada pela função polinomial do primeiro grau, ou seja, a função f de H igual a 0,1 vezes H mais 1. Ou seja, quer dizer que dependendo da profundidade H que você tiver, a função vai se considerar assim. Vai ter esse 1 atm, que já vai ser situado a 1 metro aqui de profundidade, e a partir daí, cada vez que você for aumentando no H, ele multiplica por 0,1 e soma com 1, porque fica nessa proporção. Aí é o exemplo de uma função linear. No caso, se você aplicar f de 0, aliás, de 0 não, f de 0. Se você tiver a profundidade H igual a 0, ela está no 1, porque é o partir do momento que ele considerou. Ó. Verifica que a pressão ao nível do mar é 1. Ou seja, o nível do mar, ele está considerando a profundidade 0. Você está em cima do mar, então a profundidade é 0. Você não desceu nada. Então significa que lá é 1. Por isso que é 1 atm. E está de acordo com a função. Ó. F de 0 dá 1. É a partir daí, o que é que acontece? É que acréscimos iguais à profundidade correspondem a acréscimos iguais à pressão. Logo, ao passar de um para outro de profundidade, haverá um aumento de pressão aproximadamente de 1 atm. Aí, passando do nível do mar a uma profundidade H, a pressão ele diz que é essa a relação. É 0,1. Ou seja, você multiplica por 0,1. Com isso, você tem a função linear aí. Aí suponha que ele quer saber a pressão na profundidade de 50 metros. Quando você tiver a 50 metros, qual vai ser a sua... Aliás, desculpa. A função aqui, Peraí. É 50 metros e a pressão é o P. Tudo bem, tá, verdade. Tá certo. Então, no caso, você vai aplicar o 50, né? F de 50 é 0,1 vezes 50 mais 1. Lembrando que aqui, se você não souber, é 50, 0,1 é 1 sobre 10. Mais 1. Cancela aqui, dá 6. 6 atm. É isso? No 100, você aplica F de 100,
0,1 vezes 100 mais 1. 0,1 vezes, aliás, é 1 sobre 10 vezes 100 mais 1. 10 cancela aqui, fica 10 mais 1, dá 11. 11 ATM, tá aqui. E você pode fazer o problema ao contrário. Se ele perguntar, então, qual é a profundidade que eu consigo, encontrar uma pressão de 50 ATM? Então, ele está querendo é o H. Vai pegar a função 50, que é o resultado, 0,1 H mais 1. Você vai resolver isso, certo? Ou seja, passa esse 1 para lá, dá 49 igual a 0,1 H. Esse 49 é igual a 1 sobre 10 H. É isso, porque 0,1 é 1 sobre 10. Multiplica os termos e meios, então o H é 49 vezes 10, que é 490. Então, a 490 metros, eu tenho uma pressão de 50 atm. Então, você pode estar procurando a profundidade em função do atm ou o contrário. Você quer saber a pressão e dou um valor para a profundidade. Você encontra aí um através do outro. Aí ele coloca uns exemplos. Para vocês que são físicos e gostam dessas coisas, por exemplo, a lei de Hooke. Ele coloca aqui um exemplo que relaciona justamente com a função que é a função linear, k vezes x, certo? Ele diz aí que se um peso tem x unidades for pendurado a uma mola, essa se alonga em um valor y que é diretamente proporcional a x, ou seja, diretamente, vai multiplicar aí. Então a constante k depende da rigidez da mola. Quanto mais rígida for a mola, menor será o valor de k, certo? Aí nós vamos trabalhar com exemplos desse tipo. Esses exemplos que ele dá aí, vamos trabalhar e fazer coisas desse nível aí. Ainda tem uma parte aqui da explicação de equações polinomiais, que ainda merecem assim a gente pode esboçar um pouco mais aqui. Só que eu acho que eu vou dar um salto no seguinte sentido. Quando nós estivermos lá em derivadas, aplicações da derivada, a gente pode fazer isso aqui. Por quê? Se eu fizer isso agora, pode ser que vocês esqueçam. Vocês podem dar uma lida no livro aqui, nessa seção 1.6, e quando for na parte que a gente for fazer as aplicações da derivada para funções quadráticas, a gente faz isso. Aqui vai ser muito importante, porque você, por exemplo, tem muito exercício daquele tipo. Atirar uma coisa para o alto, que vai subir, vai cair, não sei o quê. Eu quero saber o ponto máximo lá em cima, a velocidade não sei de quê, essas coisas assim, certo? Então, vocês podem dar uma lida nisso daí. Aí nós vamos perceber que aí é o grande lance do cálculo diferencial. É você poder fazer esses cálculos aqui, essas contas, usando as propriedades de derivada, certo? Aí tem mais coisas aqui de funções. Aí eu vou prometer o seguinte, eu vou gravar alguns vídeos e eu faço umas explicações sobre isso. Porque se a gente ficar nas aulas presenciais não, síncronas, só fazendo essa revisão, a gente vai demorar muito a começar a parte de limites. E como o semestre é curto e o conteúdo é meio grande, é bom a gente começar logo a parte de limites. Aí eu vou fazer umas gravações de aulas sobre funções, aí eu ponho lá no YouTube, vocês assistem, certo? Como se fosse aula assíncrona. E nas aulas em si, a gente vai vendo o conteúdo propriamente da ementa, né? De limites, derivados, coisas assim. Eu vou ver se eu arrumo aqui uma lista de exercícios para vocês treinarem um pouco essas coisas de funções. Aí eu mando lá no Google Sala de Aula aqui no WhatsApp, tá bom? Pois é isso, por hoje eu vou encerrar. Vou ter que terminar um pouco mais cedo hoje. Essa aula está gravada, eu devo postar ela também lá no YouTube. Mas não se acostumando assim não. Não vou faltar aula não, o professor vai estar lá no YouTube, não. Vou ficar fazendo a frequência aqui. Então, vocês assistam o encontro para poder perguntar. E eu também não vou colocar essas aulas com certa frequência. Eu sempre começo colocando em dias. Fiz na quarta, na própria quarta eu coloquei, fiz esse hoje, talvez eu ponha hoje ainda, ou amanhã, não sei.
Mas com o passar dos dias, vai ficando um ritmo mais lento eu estar colocando esses vídeos lá. Então vão se acostumando a assistir a aula em si, tá? Aí talvez daqui para quarta eu mande aí uma listinha de exercícios. Não vai valer nada não, é só para vocês praticarem essas coisas de funções. Bem, pois é isso. Então por hoje a gente vai terminar por aqui. Alguma dúvida, alguma pergunta? Professor, Vou falar. é aquela parte de deslocar o gráfico da função, vai precisar usar aquele em cálculo? Sim, porque assim, quando a gente estiver calculando as derivadas, as funções, e quiser desenhar o gráfico, se você souber daquilo, você já vai ter uma noção onde é que está o gráfico. Tá bom, obrigado. Porque assim, uma das aplicações da derivada, lá no final, é quando a gente dá uma função polinomial assim do tipo grau 5. Ah, f de x igual a 2x à quinta, mais 3x ao quadrado, mais não sei o que mais. Aí você não sabe como é que é o gráfico. Aí você vai ter que tentar esboçar ele com as coisas que você tem. Aí uma das coisas que é importante você saber é esses tipos de coisas. Você pode deslocar o gráfico de uma função já conhecida, certo? Vai ter questões para você esboçar o gráfico. Exercícios que vocês vão ter que fazer as contas e eu peço para esboçar o gráfico. Se você souber dessas propriedades, você vai fazer mais fácil. Tá bom, obrigado. Mais alguma coisa? Não, é só isso mesmo. Beleza, eu vou interrompendo aqui a aula, a gravação.